Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos começar agora a unidade 4, Interpolação Numérica, pela parte 1, Introdução à Interpolação. Bom, como sempre, é importante entender o conceito dos problemas, para que você não decore fórmulas, nem decore a matemática das coisas. Então, o que é uma interpolação? Se a gente fosse entender o conceito de interpolação. Então, suponha que você deseja estimar a densidade e a viscosidade do ar e você possui a seguinte tabela. Você tem as temperaturas e tem a densidade, a viscosidade e outras informações para uma dada temperatura. Suponha então que a temperatura na qual você deseja calcular a densidade do ar não esteja contida nessa tabela. Por exemplo, 32 graus centígrados. Como é que você faz? Ou o contrário, suponha que você deseja saber em qual temperatura o ar possui densidade, ρ, igual a 1 kg por metro cúbico, também utilizando a tabela. Como é que você faz? Então, para resolver esse tipo de problema, você usa as técnicas conhecidas por interpolação. Então, o que é a interpolação? Interpolar uma função f de x dada consiste em aproximar esta função por uma outra função g de x, escolhida entre uma classe de funções pré-definidas, como, por exemplo, funções polinomiais ou outras funções. Mas quando é que é realmente necessário interpolar? Bom, você interpola quando é preciso encontrar um valor correspondente de f de x para um dado x que não pertence às tabelas dos valores de f de x, ou seja, o caso do 32 graus centígrados. Ou quando a função que você está estudando tem uma expressão tal que as operações de diferenciação ou integração são muito difíceis ou até impossíveis. Então, você aproximando ela para uma função g de x mais simples, você pode fazer essas operações de maneira mais fácil. Então, para entender bem os conceitos, antes de partir para as fórmulas da matemática, então, você, dado uma função f de x, onde você tem n mais 1 pontos distintos, x0, x1 até xn, que são chamados nós da interpolação, e você tem também os valores de f de x conhecidos nesses nós, f de x0, f de x1 até f de xn, você quer encontrar uma forma de interpolação, ou seja, você quer encontrar uma função g de x, tal que existam as condições onde, nesses pontos conhecidos nós, o g é igual ao f, ou seja, o g de x0 é igual ao f de x0, o g de x1 é igual ao f de x1, até o g de xn é igual ao f de xn. Note que aqui o x não é mais uma incógnita, como era lá nas raízes de equações, sistema de equações. O x aqui são valores conhecidos, onde eu sei também os valores das funções. Não necessariamente eu conheço o f de x, mas eu conheço o valor do f de x nesses pontos. Outra observação importante é que eu tenho n mais 1 pontos, porque é de x0 a xn. Então eu possuo n mais 1 pontos conhecidos. Bom, graficamente é sempre mais interessante de entender, e como eu sempre digo e gosto, imagem vale mais do que 1000 palavras. Então suponha como exemplo que eu tenho n igual a 4. Então eu tenho os pontos conhecidos, x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3. Suponha agora também que eu tenho um ponto x, que nem é x0, nem é x1, nem é x2, nem é x3, onde eu quero saber o valor de f de x. Ora, mas o f de x eu não conheço. Então, eu estou representando o f de x por essa curva muito irregular, exatamente para mostrar que eu não sei qual é f de x, é uma curva qualquer que passa nesses pontos. Então, você vai aproximar a f de x por essa curva vermelha g de x, que passa nos mesmos pontos, ou seja, ela não precisa passar nos outros pontos igual ao azul, a f de x. Mas nos pontos dados, elas têm que ser iguais. E aí eu consigo achar o valor
da função nesse ponto x que eu quero usando o g de x e não o f de x. Obviamente, eu posso estar cometendo um erro, mas isso nós vamos discutir mais para frente. Mas o importante é que eu consigo interpolar usando o g de x. Bom, e essa função g de x, ela poderia ser qualquer função. Mas, se eu usar o g de x como um polinômio, fica mais fácil. E aí a gente gera o que a gente chama de interpolação polinomial. Então, dados os pontos x0, f0, x1, fx1, até xn, fxn, aproximar f de x por um polinômio Pn de x, ou um polinômio P de grau n, com grau menor ou igual a n, tal que o f de xk seja o Pn de xk, para o k de 0 a n, é o que a gente chama de interpolação polinomial. Então, eu tenho a função Pn de x na forma polinomial, que é A0, que é o termo constante, mais A1 de x, o termo linear, mais A2 de x2, o termo quadrático, até o An de xn, que é o termo de ordem n. Então, na verdade, para eu obter o Pn de x, basta eu obter os coeficientes, A0, A1 até An. E aí existem vários métodos para construir um polinômio interpolador. E um deles, que nós vamos ver agora, é a solução num sistema de equações lineares, que nós já vimos na unidade anterior, que é inclusive o método mais natural de solução. Então, da condição Pn de xk igual a f de xk, que é aquela mesma condição g de xk igual a f de xk, ou seja, o g de x0 igual a f de x0, o g de x1 igual a f de x1 até o g de xn igual a f de xn, que nós temos anteriormente. Então, para qualquer k de 0 a n, você monta um sistema linear com n mais 1 equações e n mais 1 variáveis. Por quê? Porque você tem de x0 a xn. Então, basta você pegar o Pn, aplicar em cada xk e ser igual a fxk do lado direito. Ou seja, a primeira equação, o xk é o x0. Então, vai ficar a0 mais a1 de x0 mais a2 de x0 ao quadrado, etc. Mais a n de x0 elevado a n, f de x0. Na segunda, o xk é o x1. A0, A1 mais x1, A2 mais x1 ao quadrado, a n de x1 elevado a n igual a x, f de x1, até o xn. Então, esse sistema, as minhas incógnitas aqui não são o x, lembrando bem, o x são os valores que eu conheço, são os A's, A0, A1 até a n. Então, se você colocar esse sistema na forma matricial, você vai ter uma matriz de coeficientes que é dada por essa figura de A, onde essa matriz de coeficientes encontrada é chamada da matriz de Van der Monde, que é um outro matemático que estudou isso. E desde que x0, x1 até xn sejam pontos distintos, que é uma coisa que em geral você tem que garantir, e o determinante de A for diferente de zero, esse sistema admite solução única. O que é muito interessante. Por quê? Porque você quer ter uma interpolação que seja única. Então você cai no teorema da existência e unicidade, que é o seguinte. Ele diz que existe um único polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, tal que o Pn de x, k, é igual ao f de xk para o k de 0 a n, desde que o xk seja diferente do xj para qualquer j diferente de k. Então você tem a garantia da existência e unicidade. Mas suponha que você tem, por exemplo, uma amostragem onde você tem x iguais. Como é que você faz? E às vezes os livros não explicam muito bem isso. Isso, na verdade, são ruídos. Você pode eliminar os x repetidos. Porque já que eles estão repetidos, você pode descartar um deles que está repetido para exatamente garantir o teorema da existência e da unicidade. E aí essa interpolação ela pode ter diferentes graus, linear, quadrático, enfim, grau n. No caso da interpolação linear, sejam dois pontos base, x0, f0, x1, fx1, com x0 diferente de x1. Então, dois pontos interpolam uma reta.
o que quer se obter é a aproximação de f de x com x pertencente a x0 a x1, tal que o f de x seja aproximadamente igual a P1 de x, que é A0 mais A1x, ou seja, o P1 de x é um polinômio interpolador de grau 1 e ele deve passar por dois pontos base. Então, tudo volta àquela questão das condições, ou seja, o g de x0 igual ao f de x0, é sempre assim. Então, você vai fazer P1 de x0 igual a f de x0, P1 de x1 igual a f de x1. Então, você vai cair no sistema A0 mais A1 x0 igual a f de x0, A0 mais A1 x1 igual a f de x1. E você pode colocar na forma matricial que é dada a seguir. Esse sistema é muito simples, você pode inclusive resolver analiticamente. Então, resolvendo o sistema, tem-se o A1, função de f de x1, f de x0, x1 e x0, e o A0. E aí o polinômio interpolador, basta substituir o A0 e o A1 de volta, chegando nessa expressão para P1 de x mostrado. Mas você poderia também resolver por um método de sistema de equações. Por exemplo, se você fosse resolver por Gauss, você ia aplicar as operações elementares para transformar o sistema dado em um sistema triangular superior equivalente, como está mostrado aí. E aí você vai chegar que a solução do sistema triangular é o A1 e o A0 mostrados, que é exatamente igual à solução analítica anteriormente mostrada. Então, como exemplo, vamos calcular uma aproximação para os valores de f de 0,2 e 0,3, usando uma interpolação linear com os valores dados nessa tabela. Então, como eu tenho uma interpolação linear, eu vou interpolar usando dois valores, o i igual a 0 e o i igual a 1, mostrado na tabela. Então, o que você faria era estabelecer o P1 de x, calcular o A0 e o A1, ter a expressão do P1 de x e substituir os valores. A expressão de P1 de x a gente já calculou, tanto analiticamente como por eliminação de Gauss, e aí é só aplicar o 0,2 no P1, que vai dar 1,641, e o 0,3 no P1, que vai dar 2,061. Note que você tem que ter sempre uma capacidade de análise, você tem que ter sempre o bom senso, ou seja, verificar os seus resultados. Por exemplo, o 0,2 está entre 0,1 e 0,6. Então, o valor de interpolação tem que estar entre o f para 0,1 e o f para 0,6. E realmente está. O 1,641 está entre 1,221 e 3,320. Então, está coerente. E está mais próximo do 0,1. Por quê? Porque o 0,2 é mais próximo do 0,1. Então, 1,641 é mais próximo de 1,221, que também está coerente. O 0,3 você também faz a mesma análise, para saber se o resultado que você obteve está coerente. Outra coisa interessante é que nesse exemplo em particular, o f de x é e elevado a 2x. Nesse exemplo, em geral, você muitas vezes não conhece o f de x. Mas então você pode calcular, ver o erro, ou seja, você aplicar o 0,2 na função e o 0,3 e ver qual é a diferença entre o que você calculou e o valor correto que está mostrado aí. E aí, como você conhece a função f de x, que nem sempre você conhece, reforçando, você pode inclusive comparar a interpolação que você fez com essa função f de x, ou seja, quanto mais próximo o valor a ser interpolado for de um ponto base, melhor será o resultado obtido pela interpolação. Ou seja, você vê que a P1 de x passa exatamente nos pontos x0 e x1, como deveria ser, e nos outros pontos existe um erro associado. Então vamos ver agora a interpolação quadrática. Então o resultado da interpolação ele pode ser melhorado pelo aumento do grau do polinômio interpolador, ou seja, se eu usar mais pontos, eu posso melhorar a interpolação. Então sejam 3 pontos, x0, f de 0, x1, f de 1 e x2, f de 2 com x distintos. Se eu tenho 3 pontos, eu vou interpolar um polinômio de grau 2, ou seja, não decore. 2 pontos eu interpolo uma reta, grau 1. 3 pontos eu interpolo uma parábola de grau 2 e assim sucessivamente, ou seja,
Se eu tiver n pontos, eu interpolo um polinômio de grau n menos 1. O que isso quer obter é uma aproximação de f de x para o x pertencente a x0 a x2. Então, f de x vai ser aproximado pelo polinômio p2 de x, que é igual a 0 mais a1 de x mais a2 de x ao quadrado, onde o p2 de x é um polinômio interpolador de grau 2. Então, nesse caso, tem-se a seguinte situação. Você tem o f de x aproximado por p2 de x, dado por essa função quadrática, e o p2 de x deve passar pelos 3 pontos básicos. Então, sempre aquela mesma situação, onde o Pn de xk vai ser igual ao f de xk, ou g de xk igual a f de xk. Então, P2 de x0 é f de x0, P2 de x1 é f de x1 e P2 de x2 igual a f de x2. Então, aplicando isso, você vai cair nesse sistema que você pode colocar nesta forma matricial e resolver achando A0, A1 e A2. E aí, com A0, A1 e A2, consequentemente, você tem um polinômio P2 de x. Então, como exemplo, vamos ver encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpola os valores dados pela tabela abaixo, como base. Então, se eu quero um polinômio de grau 2, eu preciso de 3 pontos, como a tabela aí está mostrando. Então, o que você vai fazer é montar primeiramente o sistema, fazendo as condições P2 de x0 igual a f de x0, P2 de x1 igual a f de x1 e P2 de x2 igual a f de x2. Então, você cai nesse sistema aí, que você pode colocar nesta forma matricial. E aí, você pode resolver por Gauss, por exemplo, porque analiticamente talvez já seja um pouco mais complicado. E resolvendo o sistema linear, você acha que o A0 igual a 1, o A1 igual a menos 7 sobre 3 e o A2 igual a 2 terços. Então, o P2 de x vai ser dado por essa expressão aí, basta substituir o A0, o A1 e o A2 na expressão. Esse exemplo, por exemplo, vai ser usado como nosso benchmark, para a gente comparar vários métodos. Então, como exercício, encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpola os valores dados por essa tabela usando Gauss. Então, novamente, você vai colocar aquelas condições dos 3 pontos e chegar nesse sistema de equações. Então, você pode resolver, por exemplo, por Gauss. Aplicando os valores, então, no sistema, você vai ter esse sistema mostrado, onde para o k igual a 0, você vai ter a matriz A e o vetor B como mostrado. E aí você vai fazer o Gauss normal. Então você pega o pivô, que no caso vai ser igual a 1, acha os multiplicadores, como mostrado, e trabalha nas linhas L2 e L3 para zerar os termos abaixo do pivô. Para o k igual a 2, você pega o novo pivô, que é o A22, que é igual a 0,5. Calcula o multiplicador M32 e trabalha na linha L3 para zerar abaixo desse pivô. E aí então você vai chegar no sistema triangular superior, onde você resolve por retrosubstituição, calculando então o A2, o A1 e o A0. E aí você tem um polinômio, substituindo de volta no P2 de x, e consequentemente você pode calcular o P2 para 0,2, que dá 1,413. Lembrando sempre que você deve pegar este valor, olhar na tabela para ver se está coerente, ou seja, se o valor cai realmente no lugar onde deveria estar, está consistente com os valores que você tem. Se você for então olhar graficamente, já que essa função é aquela e elevado a 2x, o P2 de x já melhorou um pouco a aproximação pelo aumento do grau do polinômio interpolador. Lembrando sempre que continua passando pelos pontos que eu tenho. No caso agora ele passa por x0, x1 e x2. Bom, como algumas observações finais, determinar os coeficientes do polinômio interpolador por meio da resolução do sistema de equações lineares, apesar de conceitualmente simples, ele pode ser difícil. Ou seja, se o grau do polinômio for maior do que 2, resolver analiticamente fica muito complicado. E resolver numericamente, você vai usar métodos diretos que podem ser caros computacionalmente, como a gente já viu, da ordem cúbica. Outra observação é que a matriz A dos coeficientes do sistema linear, ela pode ser mal condicionada. Ou seja, uma matriz é mal condicionada
quando uma pequena perturbação nos seus coeficientes implica em uma grande mudança no vetor solução. Ou seja, essa matriz é quase singular, que também pode dar um problema na solução e, consequentemente, na interpolação. Vejamos um exemplo de uma matriz mal condicionada. Então, seja essa matriz A amostrada e esse vetor B. O sistema x igual a b, ele possui o sistema vetor solução x igual a 1. Agora, faça uma pequena modificação na matriz A, ou seja, o termo A22 mudou um pouquinho. E você mantém o B. Agora, a solução passa a ser 2 e esse outro valor, menos 0.010101. Então, a matriz A agora ela é quase singular, ou seja, o determinante de A é menos 10 elevado a menos 4. Então, uma pequena perturbação, um elemento de A, alterou bastante a solução. Por isso que precisa-se adotar uma metodologia alternativa para obter o polinômio interpolador, de modo que você evite a solução num sistema de equações lineares de forma analítica, que pode ser muito complexo, ou numérica, que pode ser muito caro. Então, uma alternativa é usar métodos mais eficientes, como os métodos que nós vamos ver a seguir, que são métodos clássicos, como o método de Lagrange e o método de Newton. Então, quais são as vantagens de achar a interpolação pela solução de um sistema de equações lineares? Bom, a primeira vantagem é que é um método extremamente simples. Então, basta aplicar aquelas condições, chegar num sistema de equações e resolver. A segunda vantagem é que usa os métodos de sistema de equações que você já conhece, já implementou, ou que você tem aqui a sua biblioteca guardada, então é só aplicar. E a terceira vantagem é que obtém um polinômio interpolador único, porque você cai naquela matriz de Van der Monde, que garante que o seu polinômio interpolador é único, desde que eu não tenha xi repetidos. Como desvantagens, a solução pode ser complexa, se for analítica. Ela pode ser cara, bem cara, se for numérica. E ela funciona mal para matrizes mal condicionadas, como foi mostrado.